Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Meu momento favorito de ouvir podcast é andando de bicicleta, sábado ou domingo, pelas ciclovias de São Paulo. É engraçado porque várias vezes eu nem tô assim com tanta vontade de sair. Aí eu falo pra mim mesmo, não, só uma voltinha pequena, eu vou até ali a Paulista e volto. E aí chega lá, o podcast que eu tô ouvindo tá tão bom que eu dou a volta maior, vou Vila Mariana, Ibirapuera, Itaim, enrolando pra chegar em casa. Em um desses passeios eu vi uma entrevista do Tim Ferriss, só que dessa vez ele era o entrevistado. Aí chegou uma parte, eu já estava aqui perto de casa, o entrevistador pergunta para o Tim sobre depressão. Ele fala uma coisa que eu concordei demais e ficou comigo para sempre, de que se você fala de depressão para quem tem ou já passou por isso, é bem fácil. Com uma ou duas frases a pessoa já fala, não, beleza, eu sei exatamente de que sensação você está falando. Mas se quem está conversando ali com você nunca teve depressão, é praticamente impossível. Não dá para a pessoa entender, o famoso não tem palavras para explicar. E se você quer saber, é pior do que isso. Quando eu não estou com depressão, eu tenho uma dificuldade em lembrar exatamente como é ter depressão. Eu até lembro das sensações, mas é como se eu fosse outra pessoa. O que na real deve ser ótimo, porque não só não é uma lembrança muito boa de se ter, mas às vezes que eu consigo lembrar, me sentir a mesma coisa, aquilo me empurra de volta para o estado depressivo. E o mesmo vale para o contrário. Eu costumo dizer que quando eu estou bem, sem depressão, eu quero engarrafar essa sensação para poder abrir a garrafa quando as coisas não estiverem bem. Falar, calma, Cris, é assim, bebe aqui. Nessa de achar que são duas pessoas separadas ali na primeira metade de 2020, o ano que nunca acabou, os meus amigos Camila e Suquita deram um nome para mim nesses dias que eu não estava bem. Cris Noites. Era só zoeira, mas eu abracei essa ideia. Tem vezes que de manhã quem sai da cama é o Cris Dias, mas tem vezes que é o Cris Noites. A ponto de às vezes eu abrir o olho, deitado ainda, e pensar, bom, deixa eu ver qual Cris está aqui hoje. Até que no segundo semestre de 2020 eu tive uns pensamentos muito ruins, do nada, lavando louça. E eu resolvi que precisava de ajuda. De lá para cá, eu busquei essa ajuda, eu me trato com terapia, com remédio. Hoje o Cris Noites aparece cada vez menos, mas aparece, Claro, ele nunca vai embora. Eu tive ajuda e principalmente paciência das pessoas em volta de mim. E nessa jornada veio também conhecimento, de começar a perceber que eu sempre tive depressão a minha vida toda. Lembra da história que eu contei da colônia de férias aqui no episódio sobre a voz na minha cabeça? Depressão. A vez em 2019, onde eu tinha o ingresso na segunda fila do show do Emicida, aquele que depois virou um especial da Netflix. Mas aí no dia do show, eu resolvi não ir porque achava que não tinha nada a ver, eu, branco, playboy, ir no show do Emicida. Depressão. Eu só não dava esse nome, porque essa é outra coisa que rola muito com quem tem depressão. Ah, não é isso não. É que eu tô com fome, tô com sono, ou só não tô afim hoje, Normal, acontece. Ou então que é frescura, corpo mole, desmotivação e que, principalmente, tenho muita razão de estar daquele jeito. Não, peraí, não é depressão. Olha só o mundo como tá uma droga. E como bem lembrou o Tim Ferriss, falar de depressão para quem não tem depressão é complicado. Toda semana eu vejo pelo menos um post no Instagram que, de um jeito ou de outro, às vezes muito bem intencionado, está dizendo que é fácil sair da depressão. É só fazer isso, aquilo, é só tomar, outro dia eu vi, era só tomar uma decisão. Toma uma decisão, qualquer que seja, segue em frente. É só não focar no passado, é só ver o lado bom da vida. É só ver esse vídeo, ler esse livro, ou até escutar esse podcast. Outro dia mesmo eu vi uma celebridade religiosa por aí dizendo que a depressão até existe, ela não estava negando, mas era só a gente optar por não se deixar entregar. Para mim está claro que quem dá esse tipo de conselho não sabe o que é ter depressão. Acham que depressão é tristeza
é um dia ruim. Não é. Depressão é uma doença como outra qualquer, só que como os sintomas atacam as nossas emoções, o mundo, e muitas vezes quem tem depressão acha que é besteira, mimimi, frescura. Tudo isso também vale para ansiedade, déficit de atenção e tantas outras coisas que a psicologia e a psiquiatria estudam. TDAH não é só falta de ter vergonha na cara e focar, ansiedade não é só ter calma, são doenças com tratamento, mas também com quem está em volta entendendo que a pessoa é assim. Por exemplo, a minha filha adolescente é intolerante à lactose. Quando ela sai, ninguém fala para ela comer queijo, porque isso é frescura. As pessoas se adaptam, fazem pratos, um cardápio sem leite, mas quando a gente está falando de transtornos emocionais, a abordagem, não sei porquê, muda. Aí todo ano chegava setembro, o famoso Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio, que acaba pegando todo o tema de saúde mental, depressão, ansiedade. Todo setembro eu falava para mim mesmo que eu ia fazer um bônus de internet especial sobre isso e nunca fazia. Deixava para depois, né? E também pensava, não sei se o público vai querer ouvir esse papo literalmente depressivo. Mas aí lembra que eu falei de ajuda? Esse ano, 2023, é diferente. Eu tenho ajuda aqui, principalmente da minha produtora, que também é minha esposa, a Ana, que eu sempre arrumo um jeito de citar, porque sem ela eu literalmente não estava aqui. Ela falou daquele jeito dela, bem de produtora. Ué, vamos fazer. Vou ligar pro Marcel. Que no caso, o Marcel é o MM Isidoro, meu amigo querido, meu ex-sócio aqui na Ampere, inclusive é dele a voz da nossa vinheta sonora. O MM já fez um monte de coisa legal nessa vida, já dirigiu filme, esse ano trabalhou nos bastidores do Criança Esperança, já criou aqui os podcasts de ficção da Ampere com o Globoplay, já fez o Casa Floresta, que eu já falei aqui no episódio também, mas principalmente o que ele mais faz é cuidar das pessoas. E nessa de cuidar, ele fez em 2018 um projeto chamado Eu Estou, sobre saúde mental, que foi patrocinado e rodou nas plataformas do que hoje a gente chama de Meta, mas na época era só Facebook mesmo. A Ana foi lá, arrumou um horário no estúdio, marcou com o MM, combinou com o Pedro de montar os cortes em vídeo um dia antes dele sair de férias, bloqueou a agenda da Jéssica e deu isso aqui que você vai ouvir. Quando o MM conta sobre ter criado Eu Estou, ele fala que antes de mais nada foi um projeto muito bom para ele mesmo. Isso aqui vale para o bônus de internet também. Eu faço um podcast antes de mais nada para mim, para entender a minha cabeça. Aí nesse processo eu espero que as pessoas me entendam um pouco mais, mesmo elas não sendo eu. Então, obrigado, MM Isidoro, pela companhia. E obrigado a você por ouvir. E antes de começar o papo, isso aqui é só uma conversa entre dois amigos sobre como cada um encarou um problema sério, uma doença. Ninguém aqui é especialista. Então, se você está passando por problemas, faz uma coisa por mim. Procura ajuda profissional. Esse é o spoiler do que a gente vai falar no programa. Ninguém sai dessa sozinho. Eu vou deixar na descrição do episódio links e informações de onde você pode conseguir essa ajuda. Você é importante, vai passar. Com ajuda, vai passar. Mas acho que a primeira pergunta, praticamente obrigatória, é por que você acha que ainda é tabu, ou se você acha que ainda é tabu, falar de saúde mental no Brasil. Por que a gente não fala do mesmo jeito que fala de futebol, de política, de Jorge Benjó, do que quer que seja? Que são as duas grandes forças que principalmente quando se encontram, tipo nos Estados Unidos, com alguns tipos de religião, assim, então o neoliberalismo se encontra com os protestantes, aqui se encontra um pouco com os evangélicos. É uma força muito forte. Então aqui, muitas vezes, aparece essa coisa do coach também, sabe? Então a gente não vai pro psicólogo, mas a gente tá falando sobre com o coach, tá falando sobre com o pastor, tá falando sobre com o padre. Então aqui eu acho que tem o estigma, mais o estigma de dar nome, mais do que o estigma de tratar. Porque o que essa galera aquilombando, né, se juntando faz, seja numa reunião de coach, seja numa igreja evangélica,
é se cuidar. Coisa que muita gente não faz. Então a gente cuida do eu. A gente vai pra coisa do psicólogo só eu. Enquanto, se você tá numa comunidade ali evangélica, ou até no quilombo mesmo, né? Alguma coisa que você aquilomba ali, o grupo, você tá cuidando do coletivo, e quando você cuida do coletivo, você cuida de você, porque você cuida do outro e o outro tá cuidando de você. E assim vai. Então aqui o que eu sinto tem um estigma, mas tem um estigma de nome, que tá começando a ser quebrado. Ao mesmo tempo que se a gente vai pro outro lado, principalmente as gerações mais novas, que tem esse estigma demais, assim, né? Porque aí qualquer coisa é opressão. Ótimo, que era a próxima pergunta aqui, que o jovem agora tudo é depressão, tudo é ansiedade, tudo é TDAH, tudo é não sei o quê, a galera que reclama de epidemia de diagnóstico, tudo, Sim. Né? Você acha que isso é papinho? Como... Não, então, eu acho que tem toda geração, eu sinto e tem estudos que mostram que toda geração é uma resposta à geração anterior. Sim. Uhum. Então a Gen Z é uma resposta aos millennials, que é uma resposta aos boomers, né? Então o que os millennials estão no meio do caminho, né? Então, tipo, eu que sou millennial, eu tô me cuidando, mas ao mesmo tempo tem aqui atrás uma força que fica falando: e a casa, e o carro, e a família, e o trampo, e a promoção. E eu sei que ao buscar isso, eu vou destruir minha saúde mental. Uhum. E quando eu chegar lá, não vai me preencher o vazio existencial que é estar vivo, né? Em compensação, a Gen Z olha pra isso e fala: não é isso que a gente quer. E o que a gente sente... Mas não quer a casa ou Então, o carro... isso não faz sentido. Até porque tá caro, né? Então também tipo, não vou conseguir comprar mesmo. Justo na minha vez, né? Isso. Mas é a gig economy, que nada é nosso, né? Você não tem mais nada seu. Então você tá sempre assinando, seja uma música, que você não compra mais, seja um filme, que é tudo streaming, seja um carro, que você chama alguém e para na sua porta. A comida, né, que a gente não faz, que chega pra você. Então, pra geração Z, tem muita coisa que a gente tá olhando quando a gente fala de saúde mental, até quando a gente trabalha com eles, assim, que pra mim é a ideia do do fluido, da coisa que vai. Então, assim, se não tá funcionando, eu não vou forçar. Eu não vou gastar esse tempo, porque tem alguma maneira mais fácil de fazer isso. Então, se eu tô nesse trabalho e não faz sentido, eu vou pra esse. Se eu tô pegando essa pessoa e teve uma coisinha errada, eu já vou pra essa. E aí junta com os hormônios, junta com tudo, junta com a agilidade de todas as coisas de ser jovem. Sim. Então a saúde mental dessa galera tá indo pro buraco mesmo. Eu acho que ainda no subconsciente que a gente não deu palavra, que é o que é a probabilidade de estarmos vivos daqui a algum pouco tempo. Sim. Então, quando você olha pro lado e vê o calor que tá fazendo essa semana aqui que a gente tá gravando esse podcast no Brasil, todos os recordes negativos, né, de mais poluição, de temperatura todo ano é o ano alta, mais quente, os dias mais quentes. Então, pra quê? Sim. Então, dentro aqui atrás, tem esse rolê. Pra que eu vou casar? Pra que eu vou fazer alguma coisa? Pra que eu vou ter esse emprego? Pra que eu vou fazer? E pra que continuar vivo, às vezes, sabe? Então, eu acho que a sociedade ocidental, principalmente, não tá dando um apoio suficiente, pra ninguém, mas principalmente pra essa molecada. Porque quando a molecada fala isso, a gente fala, é mimimi. Isso. Não é, trabalha frescura. aí, na minha época que era bom, era frescura. Mas qual a perspectiva de um moleque quando olha pro lado e vê que tá ganhando nada, que não tem como se aposentar, o país inteiro tá sendo privatizado, então tudo que ele poderia fazer não vai dar certo, ele não consegue ter quase nada de posse. E aí você olha pro lado e fala, tá, mas aí a outra opção é a gente morrer. Não, mas aí, longe de mim discordar de você, eu tenho bem essa leitura, mas o meu desespero aumenta mais quando você conta essa história, porque me parece inescapável, que é isso, os boomers tinham a guerra, né? Literalmente Hitler. Aí a geração X era a bomba atômica, que também era isso. Pra quê? Tinha o otimismo, né, dos anos ali 80 e tal. Mas é isso, cada geração, aí os millennials é isso, eu tenho a pressão de ter posses, mas a economia virou. Aí a geração Z fala, entendi, vou abrir mão disso, vou entender que eu não preciso de um apartamento no meu nome, e nem se resolve. Então, assim, é inescapável ser desgraçado da cabeça? Não, eu falo isso já falei isso algumas vezes, e eu acho que a Gen Z, ela é a prova pra mim que a nossa maior crise ocidental é uma crise de narrativa, é uma crise de sonho. Tá. Então, é o que você falou, assim, quando a gente tem inimigos em comum, o sonho
é claro, de destruir aquele inimigo e a gente vencer. Agora o inimigo, assim como diria a galera do Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. E o inimigo somos nós mesmos. Sim. Então, pra gente conseguir sair dessa, a gente tem que lutar contra as nossas vontades e as nossas vontades inventadas. Quase todas são, mas inventadas, que é tudo isso que a gente falou até agora. Desde do livre ao apartamento de 200 metros quadrados. Ao celular, ao parada, tipo, a gente tem que lutar contra nós. Então, a gente tem que ouvir a galera da floresta, os povos originários, os povos do sul global, né, os aborígenes australianos, a galera de Tonga. E aí, o que a gente faz? A gente vai continuar ouvindo os colonialistas europeus, que as cidades só são foda porque eles tiraram o nosso daqui? O que a gente faz? E aí é um clash. E é um clash nisso que você falou de que deu certo, entre aspas, né? Fazendo as pinhas com a mão, tipo, a liberdade plena, você faz o que você quiser, você segue a carreira, você não precisa mais seguir a carreira dos seus pais, você não tem mais casamento arranjado, Sim. Você quer comprar, você compra, você faz se quiser, faz se quiser. E aí aí o que você falou, e aí quem consegue, né, mais gente talvez devesse passar por isso, mas vira e fala assim, caraca, eu sou o vilão. O aquecimento global é isso, mas é esse amadurecimento, então, e que aí não tem geração, né? Basta estar vivo, não importa a sua idade, você olhar em volta e falar assim, caraca, o sonho deu certo, entre aspas, mas na verdade deu tudo errado. Tudo que eu queria me foi dado, se não materialmente, mas de liberdade e estilo de vida, e nem assim eu sou feliz, nem assim o mundo foi salvo, e nem assim... Então, acho que a gente tem um problema aqui, até de perspectiva, concordando com você, que é, se a gente pega dados frios nos últimos anos que eu falo até a ascensão da extrema-direita, e se você só visse os dados, essa seria a melhor época do ser humano estar vivo. Então é a época que tem menos gente morrendo, é a época que tem menos gente em pobreza extrema. Então, assim, você olha os dados frios, é isso. Então, por que a gente tá com essa sensação, concordando com você, que tá tudo ruim, tá tudo uma merda? E aí, acho que tem várias maneiras, assim, de se ler isso. Eu já tive algumas discussões que chegamos à conclusão que está uma merda porque é tão exclusivo, assim, no sentido de é tão pouco o que acontece de ruim que quando acontece a gente ainda é impressionante acontecer. Então, num país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, alguém ser assassinado, existir, sabe, X números de assassinatos, mesmo nos milhares, ainda é muito pouco comparado com o número de população. E a gente provavelmente não vai zerar. E é pouco comparado com 40 anos atrás. Com 40 anos atrás, assim, com 20 anos atrás, nos anos 80 e 90 em São Paulo, foi um dos ápices, assim, se não me engano. Então, e aí, ao mesmo tempo, você vem com a maneira que a gente está construindo nesse imediatismo, como a gente falou, de apertar um botão, em minutos tem um carro, uma comida, uma casa, uma pessoa, para você ter um prazer físico ali, é na sua casa. Mas é isso que você está chamando de crise de narrativa? Isso eu acho que ajuda. Isso eu acho que ajuda na crise de narrativa por várias razões. Porque aí a gente não consegue ver a solução, a gente só fica crescendo o problema. E um dos problemas que vem disso é o desenho de como a mídia se desenha hoje em dia. Então, principalmente com redes sociais, com a internet, com o clique, todo mundo que ouve Boa Noite Internet aqui provavelmente já leu ou já viu sobre isso. Mas essas redes, elas são feitas para reagir, não para agir. Reagir e dar a sensação de que estamos agindo. Estamos agindo, então, que a reação é uma ação. E às vezes a reação que a gente tá falando é isso, só um like, um post, um retweet, um repost, alguma coisa, uma hashtag, aí parece que você fez alguma coisa. Paulo Gustavo, basta, chega, chega, basta. Acabou. Então acho que aqui a gente tem esse desenho dessa sensação falsa da ação, tanto que a gente trabalha com comunicação, a gente sabe que você pega esses influencers grandes, eles só funcionam porque eles têm números absolutos grandes, porque a conversão deles de ação, gente que executa ali o que eles estão falando, seja comprar alguma coisa, dar um clique, acessar um link, é pouquíssimo, é 1, 2, 3%, assim. Com sorte. Quando é muita gente, quando der tudo certo, você vê que é pequeno. Ao mesmo tempo, quando você vê, olha o que está acontecendo com as histórias de crime.
os podcasts de crime, os Sim, documentários. A gente tem esse fascínio, e pode ser por causa da pulsão de morte, pode ser por causa que essa sensação de, essa dúvida interna de, será que eu faria isso? Ou será que aconteceria comigo? Porque quando você tá vendo aquela realidade, seja um filme, seja um reality show, seja um jornal, não tem como você não se projetar, ou você não ver aquilo como uma verdade. Então a treta que eu acho que a gente tá passando nesse rolê de saúde mental muito forte é essa reação global. Porque as pessoas podem não estar em todas as redes, mas todas as pessoas old praticamente têm um celular com WhatsApp. Sim, sim. Então, se tem um celular com WhatsApp e acha que ir contra o STF é dar um forward, né, para aquela mensagem, você nem sabe o que está acontecendo, você nem viu, você nem entrou, mas você sentiu alguma coisa. E sempre a raiva, o desespero, a morte. Então, essa parada do desespero que tá tudo uma merda, é uma merda. Sim. Porque a gente não consegue sair dela. E aí dá essa sensação que a gente tá sempre se afogando. Então tem uma discussão enorme de o tipo de conteúdo que a gente consegue consumir, mas também o tipo de conteúdo que a gente tem que produzir. Sabe? Que a gente tem que produzir, que a gente tem que alavancar, que a gente tem que ouvir. Então, dá um exemplo muito, muito simples, assim, que é... Estamos falando de saúde mental. A gente baseia todo o nosso conhecimento, por exemplo, em pessoas brancas, europeias, homens, quase sempre héteros, que ficavam presos dentro de suas casas por pelo menos 6 meses no inverno. Uhum. Como esses ensinamentos batem em sociedades coletivas. Para piorar esse cenário que você fez, os estudos de psicologia, sociologia, etc., etc., são feitos assim. Estou aqui na Universidade de Yale, Exato. vou botar um cartazinho A4 aqui no corredor. Quem quiser participar do experimento aqui vai ganhar $1, e aí vem alunos de Yale que reforçam ainda mais esse cenário que você botou. Então... E o cara prova, não, provei, tá vendo? Que quando você dá um choque, o cara... Não, você provou com aquele universinho ali. Exato, então assim, talvez tenham caminhos de pensadores, de pensadoras, de conceitos, de ideais, de registros quase nunca fixados, né? Tipo em texto, que é uma noia nossa também, o Ocidente, ele gosta muito de fixar o conhecimento, a gente tem essa tara, e depois que ele tá fixo, ele é imutável. E sagrado. É basicamente, seja que os povos originários, eles vão como a floresta, a partir do momento que eles falam, eu não tô falando por todos aqui, mas vários que eu converso, o conhecimento só é passado por conversa, e ele vira uma outra coisa, porque é eu falando com você, você pegando a sua realidade, jogando pra aquilo. Aí, a partir do momento que eu passo pra você, ele já virou outra coisa, porque você já vai passar de uma outra maneira, e eu vou aprender com você alguma coisa que ele já vai mudar em mim também. Então ele é vivo, como a natureza é. Sim, então eu me questiono muito, assim, de tipo, quando a gente vai começar a promover, às vezes, esses pensamentos de gente que tava pensando num coletivo. Então, um pensamento africano, até um pensamento agora, o próprio pensamento dos povos asiáticos. Então, a China é um país muito, apesar de todos os seus problemas, é um país muito coletivo. Uhum. O que acontece agora quando os Estados Unidos, que é o auge do eu, isso, bater de frente com o auge do nosso, né? Que é uma coisa que a Rússia não conseguiu. O nosso é literalmente política de Estado. Política na de Estado há 2-3 mil anos. E a gente não consegue entender a parada que eles fazem, porque eles são um dos poucos países que cresceram separados. Então eu fico questionando isso. Tipo, a gente estudar os símbolos acrinca, a gente fala muito de Ubuntu, mas tem o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, e é por ali, só essa frasezinha, essa palavra, já tem um raciocínio muito diferente do nosso. O Sankofa, que é um outro símbolo acrinca, que é o passarinho que voa pra frente comendo a semente pra trás, e a gente tava falando até antes de começar aqui do Jorge Ben e tal, é o tal do futuro ancestral, então ele sabe que para ir pra frente ele só pode comer a parada que foi plantada atrás dele, né? Inclusive era símbolo no começo do século aqui de várias coisas de ferro nas casas, cerca e portão, tinha o símbolozinho desse passarinho aqui em São Paulo. Então tinha alguma coisa ali que a gente tava meio que manjando, que a gente meio que perdeu. Você entregou a sua idade agora, início do século XX. 20, é. Estamos no... Não, mas foi no... Então, mas foi, eu gosto de falar no século passado. No século passado, então no começo do século passado. Então acho que a gente tem essa questão nossa até do aceitar que tá tudo bem. E aceitar, e pra mim a grande treta, voltando à primeira pergunta, às vezes o que tá acontecendo nesse exato momento, assim, que a gente tá gravando, essa semana que a gente tá gravando.
O Baco Exu do Blues, ele fez um show que ele não foi bem no show, obviamente a internet caiu matando, e ele colocou no Twitter: não estou bem, peço desculpas, não estou bem, estou me tratando, preciso me cuidar e tal. E a galera começou a falar: é desculpinha, é mimimi, tal. Boa, para o nosso papo, não para ele. Então, eu acho que a saúde mental, ela tá aí, a gente está falando. Tem gente se expondo e falando, como eu, como o Bá, como muita gente aí que para a carreira. O próprio Wesley é safadão agora, que parou a carreira por causa disso. Só que às vezes o pedir ajuda, por exemplo, a figura do homem preto, até quando eu fiz o Amarelo Prisma, o segundo episódio do podcast é sobre saúde mental. Só que a gente ancorou a saúde mental do homem preto. Porque o homem preto, por exemplo, é a figura que carregou a nação brasileira literalmente no lombo. Eu ia te perguntar, essa é literalmente minha última pergunta da pauta aqui, que eu gravei nessa mesma mesa, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, com a Cris Guterres, e o papo numa hora chega, o programa, se você está ouvindo isso agora, o programa ainda vai ao ar. A história que ela contou uma vez foi assim: mulheres pretas no parto recebem menos anestesia que as brancas, porque a sabedoria popular, de novo, entre aspas, é que elas são fortes, elas aguentam. Resilientes. Então não precisa dar, não. E aí morre mais gente e tal. E aí eu ia te perguntar isso e te pergunto agora. Porque são 2 camadas. A saúde mental do homem, qualquer homem, que homem não chora. Eu tava vendo One Piece, tava vendo quando o Pirata Ruivo lá, o ídolo do Luffy lá, eu vou ser cancelado pela internet agora, que eu esqueci o nome do cara. Ele abraça o Luffy criança ainda e fala assim: não chora, porque homem não chora. E esse episódio do anime foi feito em 98, se eu não me engano. Homem não chora, e é isso que eu tava falando. O homem preto, ainda por cima, é o guerreiro, é o forte, é o que literalmente carrega o país e seus objetos e suas pessoas nas costas. E aí conectam com o que você falou antes, de que quem está estudando isso nem passa pela cabeça, porque não convive, abre a porta e não vê esse tipo de gente. Então, como é que se soluciona isso na prática, né? É lembrar o tempo todo, é conversar, é o grupo que você está falando. Eu acho que a gente está até começando a entender algumas coisas, porque a primeira leva até das políticas, as políticas de cota, a primeira leva de pessoas que se formaram estão se formando, estão saindo das faculdades e estão começando a trabalhar agora. Tá. Então, a gente vem dos anos 60 e 70 ali, com uma Lélia, com umas paradas, com umas pessoas que estavam começando a falar sobre a figura dessas pessoas, né? Dessas pessoas invisibilizadas aqui no Brasil, em todos os lugares, seja na cultura, na medicina e tal. E agora a gente está começando a ver, tem um movimento que eu tô achando muito interessante, concordando com o que você falou, que é isso. Eu estou me colocando nessa posição de ir fisicamente nesses espaços. Então, tem algum evento, tem algum amigo, eu que trabalho muito, que tento trazer a galera pra dentro do sistema de algum jeito, pra ver se eles quiserem, é óbvio, né? Mas agora eu tô fazendo o caminho inverso. Então, como é tudo online, às vezes eu falo: não, eu vou aí te visitar, eu vou trabalhar, vamos tomar uma, eu vou até aí. Então eu saio do centro de São Paulo e eu vou pras periferias. Eu tô indo pro Grajaú, tô indo pra cidade Tiradentes. E isso tem mudado muita coisa em mim, em como eu trabalho. Porque se eu de carro, num carro com ar-condicionado e tal, já é um puta trampo chegar lá, sabe? Imagina de ônibus. Mas aí pra você, rolou a grande ficha da Laerte, assim, um dia você se tocou que aquela psicologia, aquela narrativa, a palavra que você usou, não, isso não se aplica a mim, tem outras coisas aqui passando pela minha cabeça, gerando isso. Foi um momento que você lembra? Pra mim teve um momento muito, muito claro por causa disso. Porque, por exemplo, usando o caso do Baco que a gente tá falando aqui, eu comecei a olhar pro lado porque eu tive uma saída de armário racial. Coisa que, então, pra quem me segue, sabe o Eu Estou, o projeto que eu fiz, saúde mental e tal, ele existiu porque eu fiquei mal. E eu só percebi que eu estava mal, ao mesmo tempo que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, quando eu fiz algo que homens não fazem, que é conversar. E foi um dia que meus amigos que saíram comigo ousaram falar a verdade. Não era: tá bem, tudo bem, bora lá, e o Flamengo? Não, tipo,
não tô bem, minha filha, minha namorada, minha esposa, porra, o trampo. E a gente tava num rolê emotivo, falando a verdade, porque eu tava nessa situação, e aí começou a conversar, e eu falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui, tem que fazer a galera fazer isso aqui. E aí, no processo, comecei a descobrir tudo isso, e tipo, vou fazer terapia. Mas como é que eu vou falar que eu vou fazer terapia se a galera lá só tem o SUS, e no SUS tem o CAPS? Só que eu tava ouvindo histórias, quando eu comecei a ir atrás de pessoas que eram atendidas em pé em 15 minutos. Pra caber 4 pessoas na hora, pra caber todo mundo que demandava. Porque se sentasse, ia começar a chorar, ia ficar confortável, não ia dar pra mandar embora. Então a psicóloga atendia de pé durante 15 minutos. 15 minutos você não fala oi. E aí eu comecei a me ver, a me olhar, e eu comecei a entender que eu era essa figura tradicionalmente colonialista e tradicionalmente brasileira. Isso. Que é essa figura de 2 mundos. Eu era um alienígena, porque eu cresci playboy, cresci em Alphaville, cresci filho de mãe branca, pai preto, o pai preto primeiro da família que ascendeu. Não tive pobreza em volta, tive todos os benefícios. Só que pros brancos eu era muito preto, pros pretos eu era muito branco, pros ricos eu não era tão rico assim, pros pobres eu era rico. Então eu virei esse, como agora tão me chamando por aí, e eu adorei, um exusão da comunicação, assim, porque eu tava sempre em 2 mundos e conectando e traduzindo os 2 mundos naturalmente, porque no Natal, e na família do meu pai, que ainda não tinha ascendido, que tava no extremo zona sul de São Paulo, num bairro classe média bem baixa, ao mesmo tempo ir pra casa do meu avô depois, então almoçava em um, jantava em outro, e a casa do meu avô que tinha fábrica, industrialista, sócio, alemão, judeu, era uma, sabe, se você trafegar de boa nos 2 lados. E eu tive que escolher um lado, porque eu não tinha escolhido até então. E aí, por causa do trabalho, por causa de várias coisas, eu comecei a andar em volta com pessoas pretas. E finalmente encontrei pessoas pretas que estavam, ou tinham acabado de ascender, ou era uma outra geração que a gente não se encontrava. E ali eu me vi. Foi as primeiras vezes que eu comecei a ver pessoas pretas que não estavam me servindo. Pessoas pretas que eu não estava contratando para estar ali. Eram meus amigos, ou eram, sabe, estavam... A gente podia até trabalhar junto, mas era um lugar de igualdade, assim, não era um lugar de ser um subalterno. Que eu não tinha tido essa experiência até então. Uniformes. Uniformes e tal. E aí isso mexeu muito, muito, muito comigo. E aí eu tive essa saída de armário racial. E aí eu comecei a ter as questões espirituais, comecei a entender o papel de um terreiro, comecei a entender o papel de uma igreja evangélica. Comecei a me jogar nesses lugares. Então, durante esses últimos anos, tinha dia que eu ia numa gira, saía, eu ia num encontro na casa de alguém com o pastor estava fazendo, assim, no mesmo dia. E você via que não tinha muita diferença no porquê eles estavam ali. Era uma roda, era o falar, era o se cuidar, era o comunitário. Mas esse processo de olhar para o lado. E o perigo disso, até quando você quer ajudar alguém... Quando você olha alguém e tá do lado e quer ajudar, você não tá pronto, né? Então a parada que eu gosto muito do conceito de aquilombamento é o grupo, sabe? Então vai ter uma pessoa que está claramente mal, vai ter uma pessoa que não sabe ajudar, mas pode fazer um almoço, não tem que fazer nada. Vai ter uma pessoa que sabe ouvir, vai ter a pessoa que sabe da medicina e tá lá. Então, por exemplo, numa hierarquia de um terreiro. Para quem não conhece... Fica olhando aquilo e não entende, mas quando você começa a entender, você vê que é quase um exército mesmo, que cada um tem o seu papel para cumprir. E é para o bem daquela família. Tanto que é mãe, pai de santo, irmãos de santo. Mas é que na cultura ocidental, de 100 a 200 anos, a narrativa é de que... É da família nuclear, assim. Sim. X anos atrás moravam gerações e gerações na mesma casa, da mansão ao cortiço. Agora não, você tem que sair, e isso vai, não sei se é diluindo ou concentrando ao longo do tempo, que agora estão aí os apartamentos de 25 metros quadrados vendendo, porque não, você não vai precisar dividir o apartamento com ninguém. Dividir o apartamento, nunca dividir, né, fora com pessoas, cônjuges, mas assim, não é legal dividir, ter roommate. Mas por outro lado, te coloca em situações, e para mim, essa narrativa ocidental, esse é o problema dela. No papel é super legal eu não depender de ninguém, eu ser autossuficiente, eu nem precisar me preocupar. A cor da minha pele é diferente da sua, esse problema seu não é problema meu, a alma não tem cor, se vira.
Mas o narrativa na prática, não. Eu preciso dessa comunidade que você está falando, eu preciso desse papel, e eu não preciso, que aí eu volto na parada da saúde mental masculina, que é a narrativa atual é o autossuficiente. Eu tenho que cumprir o famoso as 11 posições em campo. E aí eu quero te perguntar tua relação com essa expressão, que eu vejo muita gente, que para mim é um sintoma muito de uma saúde mental já péssima, que começa com eu não quero dar trabalho e termina com eu estou dando muito trabalho, eu sou um peso para a família, para quem quer que seja e tal. Como é que a gente pode lidar com isso, com o que você está vendo? Então, voltando lá que eu estava falando até com o Baco, sua primeira pergunta, eu acho que o maior estigma hoje não é falar de saúde mental, mas é sobre o peso do pedir ajuda. É isso, concordo. Então... vulnerabilidade. Que legal, Cris, vulnerável, né? Mas valeu. É isso. Até a próxima. Pra mim, o problema não é mais falar de saúde mental, é tipo a crise climática, assim. Estamos falando sobre. O problema é pedir ajuda, é fazer alguma coisa. Então, é você ser vulnerável o suficiente para assumir que não está bem e ir atrás de uma ajuda. A gente fala muito de jovem, mas hoje, quem está sofrendo mais com saúde mental é a galera idosa, é a galera da terceira idade. No Brasil, os maiores números de suicídio, e quase sempre tem outros nomes, porque a família não quer, não é um suicídio violento, não é um suicídio de dar um tiro na cabeça. É um suicídio de parar de comer, parar de tomar remédio, ficar isolado em casa. É um outro tipo de morte assistida, por assim dizer, sabe? Porque ninguém tá fazendo nada, tem vergonha de pedir ajuda, né? Tá ali, os filhos não dão bola porque estão cuidando das suas vidas individuais. Eu achei que ia ser complicado falar de Alura essa semana, quando o assunto é saúde mental, porque eu sempre venho aqui com lance de carreira, dar um gás, novas habilidades, nessas coisas todas. E, né, vamos combinar, é justamente o ambiente de trabalho que mais costuma desgraçar a nossa cabeça. Essa ansiedade de achar que nunca é suficiente, que tem sempre uma nova coisa para aprender, a pressão o tempo todo. Mas, né, como a gente não é herdeiro, a gente tem que trabalhar. Mas até nessa hora, acho que a Alura pode te ajudar, porque lá tem a formação Habilidades e Comportamento. Tem vários cursos para ajudar a entender e lidar com o estresse, a síndrome de impostor, mas também a entender os seus pontos fortes e fracos, para não ficar dando o famoso murro em ponta de faca. Tem também curso sobre inteligência emocional e relações interpessoais. O ideal era a gente não precisar fazer esse tipo de curso, nem são esses cursos que vão resolver os nossos problemas, né? O famoso buraco é mais embaixo, mas no mínimo você vai entender melhor o que está acontecendo, vai criar um vocabulário, o famoso ferramental, para se cuidar, não fritar por conta de tudo isso que a gente está falando nesse episódio, e aí procurar ajuda ou oferecer ajuda. A gente vai chegar ainda nessa parte aqui no episódio. Por isso, dá uma olhada no nosso link boanoiteinternet.com.br/comportamento para pegar seu desconto de 15% por tempo limitado. Não esquece, boanoiteinternet.com.br/comportamento. E mais uma vez, obrigado a Alura por acreditar no Boa Noite Internet. A gente vem da narrativa dominante hoje no mundo, que é a americana, onde ao você acabar o ensino médio, você literalmente muda de cidade. E acabou. E você rompe os laços e vai popular o mundo. Exato. É então aqui a gente tem, no Brasil e agora no mundo, então a gente vai ter que ser obrigado a discutir isso e mudar alguma coisa. Quando você pega que os países ocidentais estão ficando mais velhos, né? A pirâmide já está invertendo, então você já tem países que estão decrescendo a população, como a própria China, o Japão, Itália, os Estados Unidos deve começar logo. E a galera ficando mais velha, a gente tem que parar de olhar para a sedução da juventude, porque os problemas vão ser outros naturalmente. Então, ainda mais hoje em dia, que se continuarmos, por exemplo, com esse sistema brasileiro que a gente tá, de você vai se aposentar com 60 e poucos e tal, a galera tá vivendo até 80, vivendo até 90, então você tem 20, 30 anos de vida ainda, e aí você vai continuar nesse esquema, ao mesmo tempo, assim, que tem muita coisa de aprendizado, que ao mesmo tempo que os idosos estão se matando
se matam mais por suicídio. Nos últimos anos, as grandes crises de doenças sexualmente transmissíveis também estão vindo dos idosos. Então tem uma parada assim e pra mim vem no mesmo lugar, que é o lugar, na minha época, não se falava, ou não me sinto confortável. Então eu não vou mudar meu jeito. Eu já transei sem camisinha há quase 50 anos, não vou mudar. Posso ter ficado solteiro, viúva de ama 4. Quase falou de suicídio assistido, tipo assim, e também se pegar doença, exato, né? Sei lá, imagino que tem esse tipo de raciocínio também. Então aqui, eu acho que essa vulnerabilidade, essa coisa, pra mim é a grande chavezinha. A chavezinha do olhar pro lado, não a chavezinha de olhar pra dentro. Porque é isso, o Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, da mesma maneira que um sistema físico, como o nosso corpo, se a gente tem uma célula doente, ela transforma num câncer, e aí o corpo inteiro tem que trabalhar para curar aquele câncer, enquanto tiver uma pessoa ruim dos nossos, e os nossos pode ser a família, pode ser a civilização inteira, o que você chamar de nosso, esse sistema irá estar doente. Então, quando a gente começa a discutir, é muito parte da discussão agora, eu acho que é essa. E isso parte até, de novo, das narrativas. Então, por exemplo, os audiodramas que a gente fez pro Globoplay. Os audiodramas que a gente fez pro Globoplay, Depois que Tudo Mudou e Eles Estão Aqui, o meu pitching pro Globoplay, a minha defesa pra galera era: porque eu e meus amigos aqui em volta das minorias majoritárias do Brasil, né? Porque somos considerados minoria, mas as mulheres né, 60% preto, 60%, tipo, a gente, em números absolutos, somos maiores, mas somos considerados minorias. Porque a gente só pode contar história de superação. Ou só conta uma história pra gente de superação, quando é um branco contando, quando é alguém que está no centro, né, no topo da pirâmide contando. Porque eu só tenho que ver os meus sofrendo. Porque eu só tenho que ver os outros, até as outras minorias, como os LGBTs, os indígenas, tendo que vencer na vida. Cadê o normal? Cadê o dia a dia? O pitching é do Depois que Tudo Mudou. Foi tipo, cara, por que eu não posso estar puto com alguma coisa de manhã, eu vou comprar um café numa cafeteria, bato de frente com uma moça que tá desesperada porque ela vai fazer a apresentação da vida dela, o café suja a camisa inteira dela, eu tento limpar, não dá certo, e 2 horas depois eu tô correndo atrás dela no aeroporto falando que é o amor da minha vida. Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso só dar um beijinho? Por que eu não posso só estar de boa? E a chave pra mim é isso, porque a gente não pode só estar de boas. Então, acho que tem a treta humana. Você defende que a gente tem que estar de boas. O que deve ser almejado não é descobrir o grande amor da sua vida numa cafeteria. Então, o que eu devo buscar, se rolar, ótimo, que lindo, né? Não vou fugir do amor, vamos falar assim, mas assim, eu não ser um fracasso porque eu não... É isso? Não, acho que é um pouco disso, ao mesmo tempo que é grande treta pra mim dos incels e da extrema-direita é a expressão que os pretos, que andam comigo, usam muito, que é o bem na minha vez. Sim. Então, pros brancos, principalmente brancos, homens hétero, foi-se prometido que eles estariam sempre de boa. O emprego já era deles, a mulher bonita já era deles, o sucesso já era deles, o carrão já era deles. Não precisar cuidar do bebê, que você falou agora há pouco. Eu não preciso cuidar do bebê. Eu sou quem eu sou e é isso aí. Eu vou ver o futebol americano ou nosso, vou beber a cerveja, vou fazer o churrasco, vida louca, e é isso aí. E agora a gente começou a nivelar o campo. Então tudo que a tecnologia foi ruim, né, que a gente falou de rede social e tal, ao mesmo tempo, para muita gente ela tá sendo boa, porque pela primeira vez o campo tá nivelado. Eu consigo produzir um conteúdo, consumir um conteúdo igual. Eu não tenho que ter uma TV que cabia na minha sala, eu não tenho que comprar uma câmera de 35mm. Eu acho que antes disso até... É a expressão que eu já usei em vários programas, eu não tô maluco sozinho. Todas as histórias que você contou, que você passou aqui, sem a internet, assim, sei lá, né? Devo estar inventando. Exato. E você olhou em volta, cada pessoa com cada problema seu, olhou em volta e falou assim, não tô maluco sozinho. Exato. É uma realidade e tal. E aí permitiu essas coisas que você tá falando agora, criar o conteúdo, a televisão, o telefone. Então a gente acaba que nivelar. Então você pega países como Estados Unidos e tal, tá tendo esse, em inglês, a palavra reckoning, né? Essa parada de olhar e falar, cara, a gente também quer, a gente também merece. E aí, justo na minha vez,
se eu sou um moleque branco. Justo a minha vez de ter a Mercedona, de ter o Porsche, de ter a casona, de viajar, de pegar a modelete, você tá falando que tem que dar a minha chance pra um preto? Ou é um gay agora? Não. Então, a parada pra mim do estar de boa é ver uma outra possibilidade que não a luta. Porque pra muita gente, a única possibilidade que eles têm é estar em eterno estado de luta. Tá. Sabe? Então porra, como é que eu vou ser amado? Vamos supor, eu sou um homem preto. Como é que eu vou ser amado se eu tenho que entrar no ônibus às 4 da manhã, chegar no trabalho só às 8, trabalhar, sabe, ser oprimido por chefe, ser oprimido pelo motorista, ser oprimido pela polícia, voltar, aí eu vou ter que estudar, aí eu vou ficar mais 2 horas pra chegar e trabalhar, eu não sei o que, eu vou dormir 3 horas, eu tô fisicamente exausto, mentalmente exausto. Onde você arranja tempo? Uhum. Onde você arranja saúde holística, né, grande, pra estar bem? Estar de boa pra mim é esse lugar, é um lugar do confortável, não é um lugar necessariamente dos conceitos neoliberais de temos que ter a casa, o carro, a comida e tal. É o estar confortável. E às vezes o confortável é estar de chameguinho com a nega, sabe? Num barraco e tá tudo bem. Domingão lá. Você tá nesse lugar. Mas você tem que entender que você pode estar nesse lugar. Você tem que aceitar que você pode estar nesse lugar, muitas vezes. Mas é que aí, voltando na história de rede social e na palavra narrativa, de que a narrativa é de luta, cada um com seu estilo de luta diferente, mas assim, é o hustle porn, né? Assim, como é que é trabalho enquanto eles dormem, e eu viro noite, eu trabalho no fim de semana, ou a glorificação do perrengue. Tô no busão aqui, mas é isso aí, tô correndo atrás. E essa história que você falou de que tudo tem que ser uma jornada do herói, no fim das contas, de superei obstáculos e cheguei onde cheguei. E aí você, é chavão isso que eu vou falar, já se fala isso há, sei lá, uma década, mas é você abrir o Instagram ou o TikTok e todo mundo tá de férias, todo mundo é bonito, no LinkedIn todo mundo superou um grande desafio, mas agora encontrou a empresa que me reconhece. Então, essa necessidade, e até na história da cafeteria que você falou, declarações de amor públicas e tatuar nomes e, sabe, e todo mundo fica olhando e, cara, eu não vivo isso, então tem alguma coisa errada comigo, eu, sei lá, uma narrativa eu falei até em algum Boa Noite Internet em formato de ensaio, de que ser feliz é uma opção. Se você não é feliz, você não é feliz, seja. Pronto, tá resolvido. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que empurra muito a saúde mental ladeira abaixo, que acho que conecta com tudo que a gente falou, de que é responsabilidade minha. E aí só posso falar por homens, não posso falar por mulheres, mas isso, eu não quero dar trabalho, é só eu beber com os amigos, é só eu ir pra Vila Country pegar geral, é só eu comprar, compra de impulso. Não, entrei aqui no aplicativo e comprei, agora tô me sentindo bem melhor. Então a gente é empurrado nessa comparação de que eu deveria estar vivendo isso aqui, e se eu não estou, a culpa é minha, porque afinal de contas está todo mundo vivendo isso aí. Sim, eu acho que tem, até pra gente, assim, a nossa miopia, provavelmente o público que tá aqui ouvindo Boa Noite Internet, nós mesmos estamos aqui no centro. Por exemplo, eu estava trabalhando agora em uns projetos dentro da Globo, mas tipo de consultoria de comunicação ali, né? E eu recebi muito tapas na cara, assim, que eu fui, assim, eles me chamaram para lidar com internet, para fazer essa tradução de ser o Exusão que eu tô dizendo, assim, de pegar coisas da TV aberta para jogar pra internet, da internet pra TV aberta, num projeto específico ali, eu tava indo e voltando. E aí eu vi na minha frente... no começo do ano saiu uma pesquisa, por exemplo, de consumo de audiência de audiovisual no Brasil. E aí, quando eu olho meus amigos, parece que todo mundo tem Netflix, parece que todo mundo ouve Spotify, parece que todo mundo na rede social. E aí, quando você vê que todos os streamings juntos, grandes, por essa pesquisa, estavam batendo 6% da audiência, o YouTube sozinho era 9%, 50% a mais do que todos os streamings que a gente acha foda. Aí você tem ali um quase irrisório de toda a TV a cabo, e o resto, os 80% que sobrou, é TV aberta, sendo que a própria Globo tem 80%, a galera quer viver o amor da novela ainda. A galera tá vendo a novela. A galera tá ainda se informando
com o Jornal Nacional. Ou com o Datena. Não, então, mas você pega assim, quando a Globo ainda tem 80% da galera de 80%, um dia ruim da Globo é 50% da população. Um dia ruim. Que bate em todo mundo, porque você vai comentar com a galera. Sim, sim. Você vai falar. Tá aí a famosa piada do Fábio Porchat. Tá sumido. Não, tem um programa diário na Record. Ninguém vai ver. Então, a parada que a gente tá vendo, assim, até uma das felicidades de, por exemplo, a gente ter os nossos audiodramas ali, é esse lugar, assim, que até a comparação e até, por exemplo, a Globo, eu falei da Globo aqui porque a Globo é um lugar que, por ver o Brasil e entender esse lugar, eles têm muitos dos seus problemas. Mas você olha, não teve nenhum lugar ainda que as 3 protagonistas das 3 novelas eram pretas. Como aconteceu agora. Teve cenas ali no Vai na Fé, por exemplo, que eram cenas de puramente saúde mental preta. Que era uma avó ou uma mãe trançando ou destrançando o cabelo de uma filha enquanto ela tá falando da treta. Alguma treta, com o gatinho, com a gatinha, com sei lá. Isso é puramente saúde mental preta, sabe? E aí quando você se olha, você se vê, é essa parada do... Eu posso estar de boa. Eu não preciso estar lutando. Eu não preciso ser o homem caçador da floresta isso. lá de trás, sabe? Eu não preciso. Que é o lugar que homens quase sempre ficam. Homens héteros, ainda mais quando vão ascendendo na vida. Porque você tem que vencer, você tem que ganhar. O homem preto tá sempre. A mulher preta vai estar sempre, sabe? Você tem esses lugares de não relaxar. De não ficar. Ao mesmo tempo que você vê os povos indígenas, os povos originários, os povos da floresta e tal, eles estão trabalhando 3 horas por dia pra estar de boas. Vai caçar, vai cortar, vai plantar uma coisinha, vai cuidar. Aí tá de boa. É o suficiente. E acho que a grande virada da narrativa é o tal suficiente. E aí trazendo aqui, aí descendo pra saúde mental. O estar o suficiente, às vezes, aqui, que pra mim é a grande treta, é o trabalho que você tem que fazer pra se cuidar. Também, porque é um trabalho. Então você falar, parei aqui, é foda demais, é difícil demais. Você aceitar que tem que tomar um remédio. Isso, boa. Você falar isso, porque eu ia até comentar isso, assim, existem, todos esses problemas que você descreveu são reais e urgentes e tal, e tem, correndo na paralela e às vezes se cruzando e tal, problemas químicos. Sim. Né? E aí o exemplo que eu sempre dou é, eu sou literalmente asmático, quem ouve o Boa Noite Internet vai ficar zero espantado de fazer isso. E assim, eu boto bombinha de asma todo dia de manhã, eu não mentalizo, eu não vou para a igreja, eu não vou nem para o psicólogo, assim, eu entendo, ou se eu estou com sono eu tomo café, se eu estou com azia eu tomo um remedinho para o estômago. Existem condições biológicas do corpo que eu vou tomar um remédio, uma química, ou um chá, ou fumar um bagulho, que seja, mas assim, eu vou fazer uma intervenção química no meu corpo para resolver aquilo, de preferência pelo menor tempo possível. E existe, eu ia falar resistência, mas é um medo, assim, de não, eu não sou maluco, então não vou tomar remédio. É um atestado de maluco, parece que você recebe, né? Não, aí eu cruzei e o exemplo que eu, até a brincadeira que eu fiz aqui, você não é feliz, apenas seja. Uma vez eu vi um quadrinho que era, comparando isso, era assim, você tem asma, mas tem tanto oxigênio no mundo, porque é outra reação assim, mas olha a vida como ela é bela. Eu entendo que a vida é bela, mas o meu pulmão não consegue absorver a quantidade de oxigênio que tem, porque ele, sei lá, porque ele tem bagulho aqui que eu preciso tomar esse negocinho. Só que o que a gente ouve é a história que eu falei no início. Hoje em dia todo mundo toma Ritalina, todo mundo toma... Olha aí, na turma da minha filha de 17 anos na escola, eu acho que literalmente todo mundo toma algum remédio. Mas eu olho pra ela, eu que falei pra ela, cara, vamos no médico, porque assim, você precisa, não tá legal isso aí que você tá passando. E ainda por cima Covid, nem entramos, né? Claro. Como o Covid, a minha psiquiatra perguntou, tá, legal, você descreveu, mas você sentiu uma pior, um momento, que eu falei, 2020. Ela falou, não, tudo bem, essa é a resposta que todo mundo dá aqui. Então, existem momentos em que é uma questão médica, química mais básica possível. Sim. E aí é o que você falou de pedir ajuda, e que aí, não vou dar trabalho, é caro. Minha mãe foi essa, mãe, toma CBD, não sei o que. É muito caro. Aí eu brinquei com eu tenho um problema com o Boa Noite Internet, que meus pais ouvem o Boa Noite Internet, mas a minha vontade foi virar pra minha mãe e falar assim, mãe, caixão não tem gaveta, bicho. Toma um remédio, você tá aí, tá mal, não sei o que tal.
Mas a gente fica isso do não dar trabalho, aí quanto mais velha a pessoa, por uma questão geracional de idade, isso tudo que você falou, de deixar os velhos pra lá, da espiral e tal, não quero dar trabalho, deixa pra lá. E existe esse aspecto químico da coisa. Não, então, a parada do remédio que a gente sempre fala, se você tá com dor de cabeça, você não hesita em tomar remédio. E aí, quando você tá mal, com alguma mudança química no mesmo órgão, você fica com medo de tomar remédio. Isso, é literalmente o mesmo lugar que tá. Mas é um outro tipo de coisa. Isso. Então é isso, quando você liga pra alguém, a gente tem essa ideia da cabeça, quando você liga pra alguém e fala, estou com enxaqueca, não vou trabalhar, o pessoal, beleza, fica em casa. Você fala, estou com depressão? Isso. não, mimimi, cola aí, blá, blá, blá. Pode acontecer? Pode, obviamente pode. Então, por exemplo, por que o eu estou chama eu estou? Porque quando você fica gripado, ou quando você pega a gripe, você não é a gripe. Boa. Quando você tá com câncer, você não é o câncer. Então, por que quando você está depressivo ou com ideações suicidas, você acha que você vira a depressão ou você vira o suicídio? Né? Você vira aquele problema de saúde mental. Você vira maluco, que nem a gente já tipo, a gente se transforma nisso, sendo que... Eu já ouvi essa frase, eu não sou maluco. Exato. Mas ninguém fala, eu não sou gripado. Eu não... Então, assim, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou depressivo, mas passou. Uma hora passa. Então, o nome vem disso. O nome vem como se fosse uma maré. Como se fosse a coisa vem e ela vai embora da mesma maneira que veio. Às vezes você vai precisar desse ferramental, dessas coisas. Então, é uma terapia, é um remédio, às vezes é uma igreja, como a gente falou, às vezes é um coletivo, às vezes é malhar, por que não? Endorfina. Às vezes é jogar um videogame, porque tem muito coletivo ali do videogame, tem muito de você projetar, né, um problema externo, não pensar no seu. E tem tudo isso e tem não pensar. Não pensar, exatamente. Ou melhor, só pensar no que está acontecendo no videogame. Ana Maria Braga é uma grande defensora dos games para fazer terapia. E uma grande gamer aí do Brasil. Então acho que a gente tem esse movimento, assim, de achar que aquilo vai te estigmatizar de algum jeito, que é uma tatuagem. Mas não é. Ela passa, porque é isso, tipo, quantas pessoas tiveram Covid aí, passou. Quantas pessoas tiveram ou fizeram coisas horríveis, assim, morais, éticas, e passou. Então por que uma doença física te deixaria nesse lugar? Porque era uma doença física que ninguém falava. Acho que parte da resposta é por aí. Nessa entrevista que você está fazendo comigo, não, brincadeira. Eu acho que eu sou otimista com todo esse assunto pelo que a gente está fazendo aqui. As pessoas estão abertamente falando e isso existe. E enquanto que quando eu era criança, sim. Cara, minha mãe foi a primeira pessoa a falar, tenho depressão, porque ela teve uma depressão muito, muito séria. Mas até então, eu acho que eu não conhecia a palavra, entendeu? Então, eu tô sentindo um negócio aqui, eu não sei direito o que é, ninguém fala disso, deixa eu ficar na minha aqui, porque é frescura, porque é a coisa toda. Então, voltando até no que eu falei do eu não tô maluco sozinho, da internet, assim, estamos aqui falando, e aí o eu estou... Na prática era o quê? O conteúdo era fazer o quê? Então, o Eu Estou foi um projeto que a gente fez em parceria com o Agora Meta, né? O Facebook na época. Isso quando eu comecei a entrar nesse rolê de vamos usar os meus superpoderes. Aqui eu conto histórias, eu consigo fazer isso pra marca, eu consigo fazer isso pra cinema, pra TV e tal. Quero fazer isso agora, quero de alguma maneira documentar o processo, porque vai ter alguém que que pode ajudar, nem que seja eu mesmo. E no final foi isso, assim, foi muito egoísta no lugar de, tipo, agora eu tenho um compromisso pra cuidar de mim, porque vai ter alguém ali que vai fazer, sabe? Então, eu falo assim que o grande beneficiado do Eu Estou por muitas razões fui eu. Se alguém se ajudou ali, foi meio consequência. E aí, eu tenho, acho que o meu grande superpoder aí na comunidade de comunicação aqui no Brasil é roubar comida de Big Tech, como você bem sabe. Roubar comida. Como você bem sabe, que quando o Cris trabalhava lá do Facebook, eu ligava, tá aí, eu vou subir. Aí eu subia, pegava umas coisas na mini kitchen ali, comia e ia embora. Longe de mim fazer a mesma coisa. E aí um dia eu tava almoçando lá, tava almoçando com você, eu acho. Não, tava almoçando com você, e aí o Steve tava do lado. E aí um amigo nosso, o Steve Ponto, e ele tinha acabado de fazer um trabalho para os Alcoólicos Anônimos. E aí eu falei, Steve, você acabou de fazer um trabalho pro AA, né? Falei, acabou. Vamos tomar um café depois? Quero saber como é que foi, porque eu só queria informação. E aí É bom você falar desse trabalho do AA, porque assim, resumidamente, era um chatbot, foi um dos primeiros chatbots do Brasil.
E ele atacou muito esse problema que a gente está falando há 2 horas aqui, que é a pessoa sabia que era um chatbot. E sabendo que era um chatbot, era mais fácil para ela pedir ajuda do que para um ser humano. Olha a doideira disso. E o chatbot era basicamente, não era só isso, mas era assim, tá legal, vai ficar tudo bem, aqui está um endereço para você ir. Mas o famoso primeiro passo, que inclusive nos Alcoólicos Anônimos é o primeiro passo, é assim, não é uma pessoa, ninguém está me julgando, eu vou abrir um chatbot. É um lugar que é seguro aqui. Olha a doideira da cabeça do ser humano como eu, assim. Um chatbot, beleza, para um chatbot eu peço ajuda. Não, e ao mesmo tempo, aí indo pro outro lado, agora a Gen Z se expondo 200% da vida. Sem isso. Então agora a gente tem que se encontrar no meio do caminho de novo. E aí o Steve tinha feito esse trabalho com a A. E aí eu falei, pô, Steve, ele perguntou, mas por quê? Eu expliquei a situação, aí ele comprou a ideia. Aí o Facebook não queria fazer, porque saúde mental, estigma, como vai fazer. Isso. E aí ele foi para uma viagem fora e ele voltou com o lado do pessoal de políticas públicas do Facebook. E aí ele comentou com a pessoa de políticas públicas aqui em Brasília. E para quem não sabe, todas essas redes têm alguém que toma conta de políticas públicas, que eu falo que é quase um ministério, que é onde você fala, né, com os governos. Ao mesmo tempo você olha para dentro pro benefício dos seus constituintes ali, né? Querendo ou não, de como tá acontecendo. Então você vai trazer uma ONG e tal. Quando o Steve marcou a reunião, os caras queriam ir porque eles sabiam que existia um problema ali de saúde mental dentro do Facebook e tal. O meu pitching foi, galera, vocês estão ajudando gente a se matar. Eu acho que a gente sabe como fazer menos gente se matar. Aí os caras compraram na hora. É o que a galera de comunicação não queria, essa galera quis. E aí o que aconteceu foi, a gente começou com uma temporada, então é isso, eu não sou médico, eu sou comunicação, a gente trouxe um influencer, e a gente sentia falta, e eu falei, eu só vou conseguir fazer se eu conseguir me cuidar, porque eu sei que vai vir demanda, e se eu tiver alguém que representa um especialista, um médico que sabe falar e sabe atuar sobre isso. E foi aí que eu conheci a doutora Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, que ela é doutorada em comunicação de prevenção, e uma palavra que não existia ainda no Brasil, que ela traduziu, ela trouxe para cá, que é a pós-venção do suicídio. Então a pós-venção é basicamente, o suicídio acontece, ou a tentativa, ou o fato em si. E aí o que acontece depois que acontece? Como é que você toma conta disso? Como é que você cuida de um sobrevivente? Seja alguém que teve uma tentativa, seja alguém que ficou para trás, que é o sobrevivente também, né? Uma família, alguém ali. E aí virou uma série de vídeos, uma série de conteúdos que a gente aplicou para todas as plataformas do próprio Facebook na época, então Instagram, Facebook, algumas coisas de WhatsApp. A gente ajudou eles a criar cartilhas para os influenciadores, para quando faziam campanhas, e algumas coisas de movimento dentro da própria interface. Então, os botõezinhos que tem ali para você fazer as denúncias e tal. Então, se eu denuncio, o que acontece? Era muito impressionante que a gente usou, por exemplo, isso um dia, de uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente falando, até hoje, meia-noite, eu vou me matar. E aí a gente deu flag. Antes da meia-noite, a polícia civil da cidade dela invadiu a casa da pessoa pra salvar ela. Sabe? Então, rolou. Como rolou, aonde rolou, como saber onde a pessoa tava, eu não sei. E aí tem todo um rolê de mandar mensagem pra mandar mensagem pra família que você marca ali, pra contatos, e vai. E aí ele deu uma estouradinha, a gente falou com dezenas de milhões de pessoas no Brasil sobre saúde mental. E aí me deu dados e algumas certezas, assim, que a gente fala, a gente só cuida da gente, como a gente tá falando aqui há muito tempo. Só que os conteúdos sobre cuidar do outro é de 5 a 10 vezes maiores os views nesses conteúdos do que como eu me cuido. Tá. A gente tem um e-mail automático que você recebe uma cartilha. Esse é mais de 15 vezes mais o como eu cuido de alguém do que como eu... Então é ótimo esse seu gancho, porque eu quero encerrar com essa pergunta. Quem tá ouvindo isso aqui e não tá passando por esse tipo de problema, não tá vivendo essas questões, primeiro... te invejo, mas convive na família, em casa ou não, enfim, ou no trabalho. O que você pode dizer, talvez, qual o resumo dessa cartilha? Qual a melhor maneira de ajudar? Sim. O do's and don'ts, o que fazer, o que não fazer para ajudar? Então, acho que o primeiro é você se informar. Então, o que a gente está falando aqui, esse podcast, o próprio Eu Estou, que está lá, a gente não posta coisa nova. Que a gente fala que é muito slow content, que faz 3 anos que a gente posta coisa nova, inclusive vai ter um post novo amanhã. Vai se informar, porque vai ter muitas dicas já, seja em inglês, em português, só vai.
O próprio Eu Estou, por exemplo, tem histórias, tem a segunda temporada do Eu Estou, que a gente chama de segunda temporada, são depoimentos de pessoas que passaram por isso que a gente tá falando. Que sejam sobreviventes de suicídio, que pessoas que tentaram ou pessoas que perderam alguém. Pessoas que passaram por uma depressão, o que eles fizeram, onde foi que eles pegaram essas paradas, né? Tipo, esse ferramental. Se você tá passando por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é equilibrar. Porque é como se fosse todo esse processo é como se fosse um farol, né? Então você vai ter o verde ali de estou começando a ter ideias, começando a ficar mal, o amarelo de estou mal, seja o suicídio, seja uma crise de ansiedade, de depressão e tal. Tá rolando, rolou. Para um jovem, quase sempre, isso acontece às vezes em minutos. Para uma pessoa mais velha, isso acontece em anos. Né? Então, assim como a vida, né, os tempos mudam, essas crises também mudam. Então, às vezes, você conseguindo identificar, você tendo esse ferramental, você vendo essas informações, você conseguindo frear no começo, já é uma grande ajuda. E às vezes o frear é isso, estou mal, preciso conversar, preciso falar com alguém. Com quem? Então, se você não tem grana para pagar um psicólogo e você acha que esse é seu caminho, tem muitos serviços aí espalhados que dá para você ir atrás. Então você tem as universidades, quase sempre tem clínicas onde os estudantes, os professores atendem, ou a preços populares ou de graça. Quase todo o país você tem o CAPS, né? Que é um serviço do governo de saúde mental, de psicólogo, junto ao SUS. Você tem serviços online hoje que estão bem mais em conta e quase todos os psicólogos têm uma cota de preços populares, onde você conversa com ele. Então, seja tipo assim, perdi um emprego, não tenho como pagar. Ele pode fazer, é mais barato, ou ganho tal, o seu rolê é tal, mas é o conversa. O ter diálogo é a base de tudo. É você entender que você não está sozinho, que às vezes é o mais difícil. Em primeiro lugar é isso, é você entender, porque até para você conversar, você ter energia às vezes, para pedir para alguém, demora. Boa. Porque você não tá conseguindo comer, você tá no quarto, você não tá tomando banho, você tem algum tipo de dor física, dá também, uma dor de cabeça, você tá com uma demanda. Às vezes você não tem como. Então você começar a entender que existem muitos caminhos, que não é receita de bolo, é uma estrada, tipo a montanha tá lá. Você sabe a montanha, você tá sentindo o peso da montanha já. Só que você não sabe se dá pra chegar de... Quer dizer, você não sabe como chegar lá da melhor maneira. Se vai ser um helicóptero, se vai ser um carro, se vai ser moto, se vai ser... Sabe? Mas você sabe que dá pra chegar de todos esses lugares. Às vezes vai ser o mais rápido aí você falar pro seu companheiro e companheira. Às vezes vai ser mais rápido você falar com um terapeuta. Então você entender isso. Se você é a pessoa que está em volta dessa pessoa, a primeira coisa é você entender até onde você consegue ir. Porque é melhor não ajudar e a pessoa ficar brava com você naquele momento do que você ajudar errado e piorar a situação. Então, quando você tem todo o estigma que a gente falou aqui, de religião, de educação, de idade, o que você quer que seja, e você fala, é mimimi, é falta de Deus no coração. Ou vamos beber. Ou só vamos, né, ou vai piorar quimicamente com bebê, com droga, ou forçar a pessoa a fazer alguma coisa, a chance daquela pessoa piorar é muito alta. Principalmente que você fala, esse é meu limite, até onde eu sei, e não dá, é muito melhor você fazer isso, e a pessoa vai ficar puta com você naquele momento, mas ela vai continuar viva, ou ela vai achar um caminho melhor, que vai levar ela para uma cura mais rápida. E aí, se você se propor a ajudar, a principal coisa é, esteja presente. Quase 90% do trampo é ouvir. Não é falar, não é fazer comparativo, não é apresentar a solução, né? Não é da solução, solução. Tipo, você sabe a solução, você sabe que você foi uma pessoa que foi escrota com você no trabalho, um relacionamento que deu merda. Você sabe o que tá. Quase sempre você sabe a solução. Você só não tem força pra chegar lá. E aí, quando a gente fala, como a gente tá fazendo aqui, você coloca no lugar. Você tem que contar a historinha. A historinha começa, meio e fim, tem uma estrutura. Então você fala, você vai. Mas esteja presente. Ouve, escuta atenta, porque a gente tá falando muito, é uma coisa que eu falo muito por aí, a gente criou muitos lugares de fala, mas poucos lugares de escuta. E então é uma parada que a gente pode ouvir muito podcast, só que a gente não sabe conversar mais, a gente fica se interrompendo, a gente tá falando, é sobre eu, olha o que eu fiz, você fez isso, mas aconteceu comigo, aconteceu com não sei quem. Então o lugar de escuta é muito importante. E eu acredito, se você já me ouviu falar, ou já me segue, eu sempre falo que acho que todo mundo tem um superpoder. Acho que todo mundo. E pra ajudar também, alguns superpoderes vai ser isso. Vai ser a gente fazer
tipo, o que a gente fez no Eu Estou. Impactar milhões de pessoas e ir, fazer e falar. Às vezes é fazer um bolo e deixar pra pessoa saber que ela tá sendo vista e tá ali. Às vezes é sentar e ouvir. Tanto faz. Mas, quando você faz isso, faça de verdade com superpoder. Porque eu acredito muito, assim, que todo mundo tem essa luzinha que brilha dentro da pessoa. E se todo mundo brilha um pouquinho, aí forma uma constelação que não dá pra apagar a luz. E aí parece que dá, mas não dá. Por isso que estamos vivos aqui até hoje. Então só brilha um pouquinho, tá ligado? Só brilha um pouquinho. Você não precisa fazer muita coisa. Do seu jeito você sabe brilhar e não tenta brilhar de outro jeito, do seu jeito. Seu superpoder. Porque vai ser falso, sabe? Vai ser falso e não vai estar lá. Então ouvir e estar presente já é 90% da situação. Porque se você pode não querer, a gente estava falando aqui até de acidente, você pode não querer não fazer nada. Que até pela lei é o certo. Mas a gente não dá, a gente é coletivo. Você vê alguém caindo na rua, você vai ajudar. Você vê alguém passando mal, você quer ajudar, sabe? Você vê um incêndio em algum lugar do mundo, você quer mandar roupa, sabe? A gente pode parecer egoísta. Não, de vez em quando aparece notícia aí, fulano morreu no incêndio porque entrou no prédio em chamas pra salvar o cachorro, assim. Você lê e fala, ô idiota, não, bicho, você tá lá, você vê o cachorro, você vai, eu vou lá. Olha qualquer tragédia que acontece aqui, a resposta humana à tragédia é muito alta, até que estão reconstituindo os mapas de comportamento humano, que a gente sempre achava, se acabar o mundo, se tiver uma grande catástrofe, a galera vai roubar, vai saquear, e a galera tá vendo que tá sendo o contrário. Tem, obviamente, a meia dúzia de pessoas que lá, mas a galera se junta, junta comida, junta recursos, junta o superpoder de cada um pra juntos saírem dessa. Então por que a gente não se adianta? Porque a gente tem que esperar da merda. Então é isso, descobre o que é o seu, vai. Se você tem interesse, se você tem, vai se informar. Porque hoje tem muitos conteúdos, tem muitos podcasts, tem muito livro, tem muito conteúdo curto, como o Eu Estou. O Eu Estou você vai ter desde stories até vídeos mais longos de depoimentos, vai ter cartilhas para ler, tem o Trevor Project, tem o Esquizofrenóias, que é um podcast brasileiro, tem uma porrada de podcast aí, de coisas hoje para você ver. E saber que não fazer nada também é uma opção. Porque você quer ajudar, mas saiba aonde você quer. Mas, de qualquer maneira, brilha. Brilha porque é só brilhando, é só fazendo que a gente vai sair dessa junto. Bom demais. É isso aí. Muito obrigado pela Muito de nada. Pela visita. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Até a próxima. Valeu. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Tampere.